E aí, pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. No episódio anterior, a gente falou um pouco sobre o rei Ciro, né? E umas citações que um papa tinha feito sobre ele, e a gente tenta fazer um contexto para poder distinguir um espaço territorial amplo, chamado Galécia, do que seria uma porção menor, chamada Galiza. E toda uma contradição que é feita por uma historiografia revisionista que estão fazendo por aí. Bom, mas o Silo não foi o primeiro rei ou senhor territorial daquele momento. Antes dele, tivemos outros monarcas ou senhores territoriais. Então, antes do Silo tivemos o Aurélio e antes do Aurélio tivemos o Afonso, né? Alguns vão considerar Afonso como um rei, outros como um senhor territorial, né? Antes do Afonso teve mais outros dois, mas o que interessa agora é falarmos um pouco sobre Afonso, que ganha o título de, na historiografia, comissionou-se como Afonso I. Ele tem um governo aí que vai até o ano de 757. A gente vai falar um pouco, abordar um pouco sobre ele agora. Bom, a frase-chave que temos hoje é Adefonsus per Galatiae provinciam bella movens. Foi escrito na Crônica Rotense por volta do ano de 883, ou seja, bem depois da morte dele. Quem foi Afonso I? Então, aproximadamente teria nascido por volta do ano de 705 a 710, e ele começou a governar a partir do ano de 739 e governa até 757. Então, ele é considerado o primeiro rei cristão consolidante após essa invasão do Império Omida na Península Ibérica. Ele tem uma ascensão que marca uma espécie de transição entre a resistência inicial e uma organização institucional propriamente dita na Galécia. E ele vai criando bases políticas e militares que são consideradas mais duradouras. Bom, eu não vou nem discutir como é que seria essa ascensão dele, porque o sucessor do primeiro senhor territorial, Paio, ou Pelágio, né, ou Pelaio em algumas, dependendo da fonte, né, castelhana, bom, na nossa língua é Paio. Então, o filho dele seria Fáfila. Então, o cara só governou 2 anos e supostamente é morto, sei lá, numa caçada, enfim. Muito estranho isso, né? Mas tudo bem, deixa para lá isso. O importante é que o Afonso I seria o terceiro governante. Então, ele começa a entrar nesse cenário de governante com a morte do anterior. Ele também, por coincidência, era casado com Ermecinda, a filha do próprio Paio, o mito da Reconquista Asturiana. E então, pronto. Esse casamento dele com Ermecinda reforça uma aliança e uma legitimidade visigótica. Bom, ele tem um reinado caracterizado pela, como eu falei, pela consolidação militar, expansão territorial, e ele vai preservando instituições visigóticas, né? E também ele é reconhecido pela crônica rotense como responsável por campanhas contra estes invasores, de certa forma eram invasores, né? Naquela região da Galécia. Mas é bem provável que eles não controlavam todas as regiões naquele momento. Tinha ainda um avanço forte do Império Omida em muitas regiões. Então eles não dominavam tudo, estavam muito reclusos a mais aquela região ali, daquele entorno das Astúrias, tá bom? Mas se o Afonso I ele assume o poder dessa Galécia no ano de 739, significa que muitos personagens que são contados nessas histórias eram contemporâneos do seu tempo. Por exemplo, o próprio Pelaio, o Paio. O Paio, aquele, né, o mito do fundador da resistência cristã, né, a história da batalha de Covadonga, enfim, ele teria supostamente uma data de nascimento em torno de o ano de 680. A diferença deles devia ser quase 15 anos de idade. Então, eles são pessoas contemporâneas e provavelmente travaram, lutaram nas mesmas resistências contra esses homíadas, tá? Deviam estar aí juntos. Bom, um outro personagem também que é contemporâneo do seu tempo, mas que está em outra região, é o Flávio Sisebuto, o primeiro conde de Coimbra, né? Flávio Sisebuto seria supostamente o filho
do rei Égica, o rei visigodo, e também irmão do rei Witiza. Então ele faz um pacto, um acordo com esses Omíadas para continuar ali mandando em algum pedaço. Então ele também são contemporâneos do mesmo período. Assim também como o próprio filho do Flávio Sisebuto, que é o Flávio Ataúfo, que também foi o segundo conde de Coimbra. Ele nasceu por volta de 710, ou seja, é, morreu um pouco mais cedo que o Afonso I, mas são contemporâneos, tinham idades próximas. Então, Afonso I e o Flávio Ataúfo, filho do Sisebuto, são personagens que estão dentro de uma mesma época. E como eu gosto de fazer esse balanço entre as versões da Wikipedia, portuguesa, castelhana e galega, não vai ser diferente. Na versão portuguesa, que segue essa corrente espanholista, né, praticamente, eles tratam o Afonso como Afonso I das Astúrias, né? Tem esse modelo e segue essa questão da dinastia asturo-leonesa. Ali tem um foco muito do Reino Norte Ibérico e aquela questão das mudanças das capitais, das ações militares do próprio Afonso I. Menciona algum tipo de atuação do Afonso I em Lugo e em outras regiões da Galécia, mas enquadra ele dentro desse conceito asturiano, beleza? Bom, na versão castilhana, que é ela que constrói todo esse mito de um reino asturiano, a narrativa também é alinhada à própria historiografia espanhola tradicional. Então, vai enfatizar os atos dentro dessa Astúrias, né, campanhas, resistência em Právia, até mesmo sua morte. Também tem um retrato dele, né, no Museu Espanhol, que foi feito séculos depois, no século XIX, né, para reforçar esse mito do primeiro reino espanhol. Contra a versão galega, Afonso I aparece também como Afonso I de Astúrias, mas entretanto, eles mencionam uma revisão historiográfica alternativa, ou seja, há uma proposta para um debate se esse rei deveria ser tratado como um governante da própria Galícia do Alto Medievo, beleza? Bom, tem aqui uma crítica à crônica de Afonso III, pelas mesmas questões do personagem anterior, né? Ali há objetivos políticos de construção de uma legitimidade visigótica tardia. E, por fim, a versão do Wikipedia galega reflete essa tendência neogaleguista de identificar retroativamente a Galécia como se fosse uma espécie da Galiza atual, ou seja, a Galécia era uma Galiza gigante. Bom, agora a gente volta para a nossa frase latina. Adefonsus per Galician provinciam bella movens. Olha, aqui tem uma afirmação de autoridade e ação militar sobre toda a Galécia. E aqui não descreve apenas a geografia, mas reivindica uma continuidade institucional e visigótica, servindo nesse caso como referência jurídica para legitimar o reinado de Afonso I como sucessor dos reis suevo-visigodos, em consonância com a memória conservada por Roma. Essa frase é interessante porque ela derruba interpretações castelhanizantes para designar, para denominar todos esses reis iniciais como supostos pertencentes ao reino das Astúrias e também para mitigar essa questão de que a Galécia era, na verdade, uma Galiza gigante, beleza? Também a gente não pode omitir algumas situações que o tempo em que Afonso governava, ele vivia num cenário em que o poder omíada dominava praticamente toda a Espanha. A antiga província da Galécia permaneceu ainda um pouco fragmentada. Havia a questão de refugiados visigodos que buscavam reorganizar-se no norte, mas também muitos desses hispano-visigodos permaneceram onde estavam, né? A vida continuou para eles e muitos foram convertidos ao islamismo, outros não, continuaram praticando a sua fé cristã e a vida seguiu com novos governantes. Inclusive, entre 740 e 750, o Emirado de Córdoba atravessou até rebeliões internas, e para alguns autores, inclusive, isso seria uma justificativa, um motivo pelos quais os Omíadas não se preocuparam tanto com o noroeste da Península Ibérica. Mas é isso, a tradução da frase: Afonso move guerras,
por toda a província da Galécia. Não foi por toda a província da Galiza, foi por toda a província da Galécia. Um espaço vasto que vai incluir um território menor que hoje conhecemos como Galiza. Portanto, na versão galega, eles vão definir Afonso como uma espécie de rei galego, que na verdade era um rei galaico, porque ele governava em toda a Galécia. Beleza? A Galiza só vai surgir posteriormente, a partir de 910. Um abraço, tchau.